Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia, como vocês estão? Hoje gravando aqui mais um capítulo, né? Mais um episódio do livro A Cura, de Bert Hellinger. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana aqui, dando continuidade, né? As desordens do amor. Então, vamos seguindo aqui com a nossa leitura, aprendendo bastante, né? Como que funciona, assim, o caminho de cura das constelações, através do campo, através da observação, né? Das ordens do amor, das desordens do amor no nosso sistema, nas nossas relações. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Aos pouquinhos, a gente coloca essa observação na nossa vida, né? No nosso sistema. E assim a gente vai aprendendo, né? Como que é o pensamento sistêmico, a terapia sistêmica, a filosofia sistêmica, e isso que faz com que a gente caminhe dentro da constelação familiar, que a gente amplie o nosso atendimento de constelação, né, através do pensamento sistêmico. Então, vamos continuar aqui, compartilhar a tela, e hoje nós vamos fazer essa leitura aqui. As desordens do amor. Até agora, pode parecer que os movimentos do amor que agem em nossa alma coletiva pesam mais sobre seus ombros do que os ajudam. Então é isso, quando a gente decide ter mais clareza sobre o nosso sistema, a gente está buscando a filosofia sistêmica, a constelação familiar, parece que o peso aumenta nas nossas costas, porque a gente começa a ter mais consciência, né? Do nosso sistema, né, dos acordos, das coisas que aconteceram no passado, o campo vai se abrindo, né? As informações vão chegando. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Contudo, nossa alma coletiva segue ordens que lhe são pré-determinadas partindo de fora, ao contrário do campo espiritual, que obscurece a nossa percepção através de sistemas, de crenças. Tais ordens constituem fundamentos para qualquer relação humana. Então, a nossa alma coletiva, né? A alma coletiva, a gente lembra, né, lá do começo. Nós, né, indivíduo, participamos de um sistema familiar tem uma alma coletiva, né? E naturalmente elas seguem, né, algumas leis, né, de que são as ordens do amor que acontecem nesse campo espiritual, né, que é um sistema de crenças, né, que a nossa alma coletiva vai às gerações, né, que vão sobrevivendo e vivendo ali, vão acreditando nesse sistema de crenças dentro desse campo espiritual, né? Que faz com que a gente se relacione com as pessoas. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Essas ordens são pré-estabelecidas nas nossas relações humanas e, assim, na nossa alma coletiva. Então, vamos lá. Então, se eu me relaciono, eu, participando de uma alma coletiva do meu sistema, me relaciono de uma forma de amizade mesmo com outra pessoa que participa de um outro sistema familiar, que tem uma outra alma coletiva, ali a gente preestabelece algumas regras que a gente recebe de padrão, né, dessas nossas convivências e que vem do nosso DNA para a gente estabelecer uma relação, né? Elas também são trazidas à tona através das constelações familiares. Em primeiro lugar, através de violações contra tais ordens. Então, violações, né? Então, por exemplo, se a minha família, por muito tempo, né, com o exemplo que eu dei nas outras leituras, por muito tempo acredita que ter um cachorro dentro de casa é ter ele
no quintal amarrado, né? Preso na corrente. E aí, se eu me relaciono, né, tô lá no meu estudo lá e me relaciono com uma turma de amigos, aonde o sistema familiar daquela pessoa acredita que o cachorro pode ser solto e entrar dentro de casa. Eu estou violando uma regra pré-estabelecida no meu sistema que eu já nasci acreditando nisso, né? Então essas são as violações, né, contra tais ordens através de seu oposto, de suas desordens. Então, de uma certa forma, eu estou confrontando a minha família. Se eu começar a acreditar, se eu, por exemplo, for ter a minha casa e ter o meu cachorro criado solto e entrando dentro de casa, estou violando uma regra familiar, né? Eu estou entrando em desordem, isso gera um conflito na nossa alma, né? Então, aqui, violações tais ordens através do teu oposto, de suas desordens. É isso. Eu vou estar fazendo uma desordem, né? Esse exemplo é muito bom, é simples, mas é bom. Falarei agora sobre cada uma dessas ordens e seus opostos. Basicamente, trata-se apenas de duas. Então, vamos ver aqui, ó. O direito igual de pertencimento. Então, aqui, nossa alma coletiva dá importância fundamental à sua completude. O todo tem prioridade sobre as partes individuais. Essa ordem se transforma em desordem quando alguém é excluído dessa comunidade, apesar de pertencer a ela. Por exemplo, quando alguém diz ao outro: minha vida possui prioridade sobre a sua. Observamos isso quando alguém aborta ou doa um filho. Então, aqui tá dizendo, né, que mesmo a gente tendo tais atitudes, como, por exemplo, se eu tiver minha casa e acreditar que meu cachorro pode entrar dentro de casa, eu vou estar violando uma regra familiar, inconsciente, né? Mas, de certa forma, se a minha família ficar brava comigo, e mesmo assim eu acreditar que a partir daquele momento o correto é o cachorro entrar dentro de casa, mesmo assim eu pertenço ao meu sistema familiar, né? Digamos que a minha família não queira mais falar comigo por causa disso, mas eu pertenço ainda ao sistema familiar. Pode ser que eu ainda me sinta culpada por estar violando essa regra, existe isso. E é uma culpa boa, digamos assim, porque ela está fazendo com que o meu sistema receba uma informação nova, né? Eu estou abrindo a trilha de um lado diferente para chegar num outro lugar. Isso não está errado, né? Só que o sistema, as gerações demoram um pouco para compreender essa nova informação, né? E aqui ele fala, né? Um outro exemplo, quando alguém diz, minha vida possui prioridade sobre a sua, né? Quando alguém aborta ou doa um filho. Então, às vezes, a mãe, ela aborta um filho ou ela doa um filho para uma outra pessoa criar, porque no sistema já vem essa informação como quem diz assim: eu não dou conta, né, de criar essa criança, eu não tenho recurso interno. A minha vida tem mais prioridade, eu não quero abrir mão da minha vida para poder me doar para essa criança, digamos assim, né? Nesse sentido. Muitas vezes um indivíduo é excluído por não satisfazer as exigências morais desse grupo. O exemplo do cachorro lá que eu dei, né? Mas ele não deixa de pertencer, né, ao sistema familiar, né? Quem define essas exigências morais? Quem define essas exigências morais? Quem define, né? É o chamado campo espiritual que decide quem pode ou não pode pertencer. Então, no campo espiritual tá as informações desse sistema. Fica circulando ali. E ali tem as informações cravadas ali. Cachorro não pode entrar em casa. O cachorro tem que estar amarrado na corrente, né? E isso define o
quem pertence e quem não pertence. É uma crença, digamos assim. Nesse sentido, vai contra a ordem do direito igual de pertencimento para todos. Então, a lei do pertencimento, ela vale para tudo e para todos, né? O sistema de crenças do sistema que está no campo espiritual que define isso, né? É um sistema de crenças, de jeitos de se pensar. O campo espiritual justifica essa exclusão por meio de sua moral. A moral, né? Que diz ali, o cachorro não pode entrar dentro de casa. É um sistema de crenças muito rígido, né? Como diz ali a parte de uma mulher que aborta, né? Que decide por isso. Não é uma decisão pessoal dela ali, que ela simplesmente decidiu do nada. Vem de um sistema de crenças, vem de um jeito lá de trás de se fazer parecido. E ela, o que deveria, o que corta, né, esse tipo de decisão é ela assumir criar essa criança com todos os desafios da vida dela. É esse que é a quebra de padrões, né? A ordem espiritual superior que concede a todos os que pertencem o mesmo direito de pertencimento não tolera exclusões. Então, mesmo uma pessoa individual tendo uma decisão, né, de manter o cachorro preso na corrente, ou a pessoa decidir fazer diferente, não, o sistema não tolera, não, a maioridade da vida não exclui aquela pessoa. E por isso que lá na frente, 2, 3 gerações posterior, vai nascer alguém bem conectado com essa pessoa que foi excluída por esse sistema de crenças, a fazer do mesmo jeito para que ela seja inclusa, né, por uma exclusão que aconteceu. Se mesmo assim isso ocorrer, ela coloca um movimento de ação que resgata o excluído, utilizando outro membro da família como representante. E às vezes é na mesma geração. Isso deve então representar o membro excluído, sem que tenha consciência disso. Como consequência, esse membro da família também se sente excluído, movido por uma pressão interna. Ele também se exclui e se comporta de maneira tal como que precisa ir embora. Por exemplo, tornando-se culpado ou doente, ou colocando a própria vida em jogo, perdendo-a. Então é isso, né? Às vezes, na mesma geração, pode acontecer uma criança nascer já vinculada a essa situação excluída, e ele começa a se sentir excluído, ou doente, ou começa a ir mal na escola, ou começa a brigar com os pais, ele começa a se isolar dentro de casa. E isso é ele de mãos dadas com aquela pessoa exclusa, né? Lá de trás. A não ser que o outro membro da família diga internamente a ele: eu por você. Por exemplo, uma criança. Com isso, a desordem da exclusão passa para a próxima rodada, sem ter sido colocada realmente em ordem. Então, por exemplo, quando uma criança vê um pai alcoólatra, digamos assim, né? Ele vê aquele pai indo em movimento à morte, né? E às vezes internamente ele fala, eu por você, né? Então ele escolhe morrer com o pai e às vezes ele entra em depressão, criança não quer mais comer, porque ela deseja morrer junto com o pai, né? Você ainda pode me acompanhar? É demais para você. Você se reconhece nesses movimentos que fazem adoecer? Devo interromper aqui meus esforços no sentido de trazer à tona diversos panos de fundo ocultos daquilo que faz adoecer. Então, aqui ele está nos colocando em questionamento, né? Será que no meu sistema familiar
Eu já fiz algum movimento desse, ou eu estou vendo alguém do meu sistema, alguma criança fazendo esse movimento. Por favor, quero que fique claro para você que, acima de tudo, o que me importa aqui são os caminhos que possibilitam a cura. Suporte um pouco mais até que apareça finalmente a luz no fim do túnel que leva ao lado de fora. Então, se a gente começa a observar nós mesmos ou dentro do sistema familiar, um movimento, né, de doença, de ir para a desistência, de ir para a morte, para o movimento da morte, a gente precisa ter um pouco de paciência, observar no nosso lugar esse movimento, para que a luz, né, a essência brote desse lugar, né? Vamos ver aqui. Bom, a gente vai ficar hoje é, nessa leitura curta para que a gente possa refletir sobre o direito do pertencimento. Então, hoje vamos focar nisso, tá? E na próxima quarta-feira, a gente vai dar continuidade aqui, né? Nessa reflexão de Bert, e ele vai propor um exercício, né? Então, por isso que a gente vai parar um pouquinho aqui, para não ficar muito longo e a gente se confundir um pouco assim no processo. Então, é importante a gente perceber assim no nosso sistema, na nossa vida, com nós mesmos, né? O que eu estou excluindo, né? Seja situações da vida, né? As próprias situações. Será que eu estou repetindo alguma situação do meu sistema que eu estou precisando incluir, né? Com relação aos nossos pais, aos nossos avós, como que eu estou com relação ao pertencimento, né? Eu vejo eles como eles são realmente. A minha criança interior, né? Que situação lá da infância, né? Da minha convivência com os meus pais quando eu era criança, algum momento eu fiquei doente, eu fiquei fiel a alguma situação, como que era o meu sistema familiar? Em algum momento eu me senti sozinha na escola, como que era? Então a gente tem condição assim de olhar para a nossa história e observar essa parte do pertencimento. Tem alguma situação, algum ente familiar, né, que a família excluiu, né? Alguma situação difícil relacionada a dinheiro, ou a aborto, ou a doença, que foi difícil, que foi excluída. Então, eu estou olhando para essa situação e falando, eu te vejo, eu incluo você no meu sistema, no meu olhar. Então, é importante a gente fazer essa revisão, essa reflexão, para que a gente possa compreender aí a lei do pertencimento. Se a gente precisa olhar para a lei do pertencimento, né, algo pode estar sendo excluso, né? A doença, né, todas as doenças, ela tem a ver com uma exclusão, né? E exclusão é não estar pertencendo, né? Então, algum sistema de crença, alguma rigidez no sistema está acontecendo para eu estar excluindo alguma situação, tá bom? É assim que funciona a lei do pertencimento, tá bom? Então, por hoje é só. Na próxima quarta-feira teremos a continuidade aqui e vamos ter um exercício que Bert propõe na continuidade da leitura aqui, tá bom? Um abraço, até mais!